O artista precisa da arte para ficar bem e o processo para que ele consiga alcançar a arte é que o deixa mal. Oi, meu nome é Bárbara e nesse canal eu falo sobre arte e assuntos relacionados. Nós estamos no mês de setembro e é onde é comemorado a data da luta contra o suicídio e prevenção contra o suicídio. E quando eu penso em suicídio, eu também penso em depressão. Se você está interessado nesse assunto, quer saber se realmente está ligado pessoas mais criativas em depressão, fica até o final do vídeo, se inscreve no canal, bora. Não é difícil imaginar artistas que tenham realmente depressão, tenham apelado, infelizmente, para o suicídio. Mas pensando em pintores, por exemplo, o mais óbvio que a gente pode pensar, Van Gogh, a Frida também tinha depressão, o Munch, entre outros. Mas então, será que existe mesmo alguma relação? A gente imagina, querendo ou não, que os artistas sejam um pouco diferentes. O que eles têm, de fato, de diferentes é a criatividade. E tem um estudo que eu vou deixar também aqui embaixo, caso vocês queiram ler, que explora se os transtornos de humor causam a criatividade, ou se a criatividade causa os transtornos de humor, ou se é toda uma variação desconhecida que causa a criatividade e os transtornos de humor. Nesse mesmo estudo, Taylor diz o seguinte, que uma série dos sintomas de transtornos de humor, como por exemplo os hipomaníacos, são semelhantes com sintomas de alta criatividade. E o mais interessante é que todos esses sintomas que eu li aqui agora são os que eu estou passando exatamente nesse momento. Se você perceber nesse vídeo, eu tô com a cara meio assim. Porque tem uns 3 dias que eu não durmo. Não é que eu não tô dormindo bem. Quando eu deito, eu durmo muito bem. Mas eu tô demorando pra ir pra cama. Tô sentindo menos necessidade de dormir e de comer, inclusive. Ontem eu acordei, não tomei café, não almocei, não jantei. Eu fui comer umas 10 horas da noite. Fiquei o dia inteiro sem comer. Esses sintomas que eu vou mostrar pra vocês agora são os que eu tô tendo agora. Por exemplo, necessidade reduzida de comida e sono, como eu falei. Fluxo ideacional, que eu também estou passando por isso agora, uma concentração intensa e focada, um senso distorcido do tempo. Taylor diz que esses sintomas, que são característicos de episódio, de alguns transtornos de humor, são semelhantes no meu caso, por exemplo. Só estou meio com sono, mas todos os sintomas que ela está falando aqui, eu estou tendo e também estou focada e com uma intensa criatividade com algo que vocês não vão ver aqui, que é uns desenhos que eu estou fazendo com pastel oleoso, enfim. Estou gostando de fazer mais de noite e tal. Então são sintomas de criatividade. Isso pode confundir. Taylor diz o seguinte: estudos que usam critérios diagnósticos para diagnosticar transtorno de humor em indivíduos criativos, no meu caso, por exemplo, podem estar confundindo os sintomas de transtorno de humor com a experiência da própria criatividade. Por exemplo, se eu fosse passar por um diagnóstico agora com esses sintomas, provavelmente eu seria diagnosticada com algum transtorno de humor. E eu tenho a ansiedade, transtorno de ansiedade. Sabe o que eu percebo? A depressão e a criatividade, para a pessoa que tem, para um artista que tem, é algo bom e ruim ao mesmo tempo. Por quê? A arte que ele produz, que é resultado dessa criatividade, ao mesmo tempo que essa arte é resultado, ela também serve como alimento para a pessoa. Muitos artistas com transtornos de humor, depressão, esquizofrenia, alguns não pintavam durante suas crises, outros sim, mas em todos os casos eles não conseguiam ficar sem fazer aquilo que mantinha eles ali bem, faziam bem, trazia um bem, como se fosse um remédio.
Mas ao mesmo tempo que esses artistas eles precisam desse alimento, né, para viver e ficar bem, o processo da criatividade é também o que gera a arte. O artista precisa da arte para ficar bem, e o processo para que ele consiga alcançar a arte é que o deixa mal. Isso faz a gente pensar. No final desse estudo da Taylor, ela aparentemente não responde muitas coisas, o que é um sinal de uma boa pesquisa, né? Deixa mais dúvidas em aberto, mais questões. É um sinal de uma boa pesquisa. Eu provavelmente vou esquecer de muita coisa, porque no meu caso eu tive um período grande assim de perda de memória. Eu perdi a memória. Tem coisas da época da minha vida que eu não lembro. A minha primeira vez que eu lembro assim de estar com sintomas, vários sintomas de depressão, foi quando eu tinha uns 13 anos. E foi numa mulher que me ajudou muito, trabalhava com medicina alternativa, a Rose, que me identificou e viu que os sintomas que eu estava tendo eram de depressão. Eu emagreci muito, estava muito magra e meu cabelo começou a cair muito, mas isso assim, era na fase mais final. Antes, todos os sintomas de depressão que você conhece, né? Tristeza profunda, abatimento, eu, na verdade, eu não lembro muito bem, eu era bem nova. Eu lembro que eu não tinha vontade de fazer nada. Eu lembro que pra mim andar era difícil, eu andava meio assim, sabe? Meio que me arrastando. Eu lembro do dia que eu vi essa palavra depressão. Antes de conhecer a medicina alternativa, eu já tinha ido várias vezes em hospitais com crise de pânico, que eu também não sabia que chamava crise de pânico, minha mãe não sabia, nenhum médico nunca falava nada. Eu tinha crise de pânico horríveis, achava que eu ia morrer, que eu tava morrendo, eu tinha uma coisa com vômito. Então eu ficava horas, ficava um dia, até mais de um dia sem comer, porque eu achava que se eu comesse uma maçã, alguma coisa, eu ia vomitar e eu tinha pavor daquilo. Eu chegava no hospital, eu lembro que o médico me atendia e tal, e eles nunca davam uma resposta. O que eu sempre ouvia era o seguinte, não é nada, tipo, é uma coisa só da cabeça. É como se uma coisa da cabeça fosse inofensiva, sabe? Eu lembro de sentar na frente dessa Rose, dessa mulher, e ela me atendeu, ouviu falar, me perguntava o que me deixava agoniada. Eu lembro que pra ir pra consultar, eu já fui meio assim, me arrastando, sabe? E sentada, eu lembro que eu sentei, eu não percebi como eu tava sentada. E ela me fez perceber, ela falou, olha como você sente e tal. Aí eu percebi, eu vi que eu tava assim, ó. Sabe, eu tava, sei lá, eu tava em outro plano, não lembro. Então essa foi a minha primeira vez que eu lembro de ter depressão e essas outras coisas, transtornos de ansiedade em geral, né? Que eu me lembre, na segunda vez, na verdade essa fase eu não vou saber direito porque vocês viram como sei lá, eu mesmo me perdi um pouco agora. É uma fase que eu não lembro muito bem. Eu me lembro, por exemplo, de uma coisa que sempre vem na minha cabeça. Um dia que eu sentei na calçada, eu já contei essa história para algumas pessoas, porque é uma coisa que parece que eu voltei no corpo naquela hora também, sabe? E eu tava sentada na calçada, eu fui quase obrigada, né? Sentei e olhava a rua. E eu lembro que tinha uma menina brincando, ela tava de patins descendo a rua, que morava numa rua mais inclinada. E eu olhei assim, eu não entendi por que ela tava em pé no patins. Aí ela passou, desceu assim por mim, no que eu olhei para baixo assim, eu vi o sol. E o sol tava bonito, e as cores já mudaram na hora, assim, tudo ficou mais... A cor mudou, ficou um amarelo, ficou mais bonito. Um sol, as cores ficam mais bonitas. Eu lembro que eu meio que voltei por um segundo aquele momento ali. Eu lembro de pedaços, assim. Teve um apagão. Eu tive outras também, outros episódios, outras vezes que eu tive depressão, mas foram até mais recentes. Entre outras coisas que me acompanham, não só a depressão, mas eu estou falando da depressão aqui. Bom, eu espero que tenha feito sentido esse vídeo. Não tenha sido chato, sem coerência. Então, obrigado quem está acompanhando. Me desculpe por esse vídeo, tá meio estranho, mas entendo, tô passando esse processo de pico de criatividade.
E é isso. Se inscrevam no canal e eu vou comer agora um pouco.